Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com a hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Antes de mais nada, eu te peço licença para invadir a sua casa, o seu espaço, a sua manhã, mas te aviso que a causa é nobre. Mais uma vez, nós aqui reunidos para obter informações, conhecimento sobre algum assunto importante e relevante com relação à nossa saúde e à saúde de quem a gente ama. Hoje, pessoal, embarcamos no Maio Cinza, a campanha de conscientização sobre o câncer cerebral, que não é dos mais comuns, mas é tido como um dos mais agressivos. Ele diz respeito aí a 2% da nossa população, mas quando a gente pensa na taxa de mortalidade, passa aos 80%. A gente vai falar aqui sobre sinais de alerta, formas de diagnóstico, quais são os desafios do tratamento e, mais do que isso, prevenção. É sobre isso também o nosso bate-papo. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, então tanto pelo site quanto pelo aplicativo você consegue compartilhar o nosso link de transmissão. O site, gente, é www.hittv.com.br. Aplicativo Hit Play. E aproveita, é claro, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para assistir no seu tempo e do seu jeitinho. Por falar em oportunidade, aproveite essa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. E por lá eu peço também que você participe da nossa enquete. Ela está aguardando por você. Aonde? Lá nos nossos stories. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Então, olha só, o que você considera mais importante na campanha Maio Cinza? Incentivar o diagnóstico precoce, ensinar a reconhecer sinais de alerta, apoiar pacientes e famílias durante o tratamento ou todas as alternativas? Qual é a importância? Por quê? Estamos aqui frente a frente para debater sobre esse assunto. E antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é a doutora que já está aqui pronta para compartilhar com a gente conhecimento e tirar, é claro, as suas dúvidas. Na tela. Deixa eu te apresentar a doutora, gente, Ana Gandolfi. Ela é neurocirurgiã. Atua na área há 18 anos e encontrou na neurocirurgia a perfeita união entre a complexidade e a delicadeza do sistema nervoso. Seu diferencial está na empatia, no olhar atento às necessidades de cada paciente e na busca constante por atualização profissional. Acredita que a comunicação clara e acessível é fundamental para aproximar o paciente do cuidado, fortalecer a confiança e combater a desinformação em saúde. Doutora Ana, seja mais uma vez bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Eu que agradeço o convite, Dani. Obrigada por mais uma vez eu estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece. Queria que você começasse explicando o que é, doutor, o câncer cerebral e por que ele é de fato tido como um dos mais complexos da oncologia. Vamos lá, a gente tem diversos tipos de tumores cerebrais, tá? Não são múltiplos tipos. Se eu começar a explicar aqui, vai virar uma sopa de letrinhas, provavelmente. Daqui a pouquinho você vai explicar no tempo cada um deles, para a gente entender um pouco mais. Mas a gente tem tumor na origem de várias coisas. Então, a gente tem, por exemplo, um tumor que é benigno, que a gente chama de meningioma, que ele se origina das meninges, que são os revestimentos do cérebro, só que, na maioria das vezes, ele cresce para dentro, né, empurrando o cérebro. Tá. E nesse empurrar do cérebro, ele pode causar uma série de sintomas e pode ser bastante agressivo, inclusive, tá? Perfeito. E a gente tem os tumores que a gente fala, que daí sim a gente considera mais como os cânceres cerebrais, que são os gliomas. Por que tem o nome de glioma? Porque é um nome que a maioria das pessoas estranha. Porque nós temos, na verdade, né, a gente pensa muito, quando a gente pensa nas células cerebrais, a gente pensa nos neurônios. Só que a gente tem uma série de células dentro do nosso cérebro, que são o que a gente chama de células da glia, que até pouco tempo atrás a gente chamava de células de sustentação, mas elas têm uma série de outras funções. Essas células da glia, elas são 3 vezes mais frequentes, inclusive, do que os neurônios. E por isso que os tumores dessa região são chamados de gliomas, né? E esses são considerados os cânceres cerebrais, mas eles também são de vários tipos. A gente tem menos agressivos e tem mais agressivos. Perfeito. Antes da gente entrar, então, nessa parte do bate-papo, muito se fala sobre os casos de câncer crescerem na população cada vez mais jovem. Esse é um tipo de câncer que está
nessa situação ou não? Não, a gente não tem um aumento da incidência dos cânceres cerebrais em populações mais jovens. O que a gente tem, na verdade, é um diagnóstico às vezes um pouco mais precoce, principalmente, e que é relativamente comum, aquele paciente que tem um acidente de carro, que tem por algum motivo faz um exame da cabeça, que não é por sintoma neurológico, é porque bateu a cabeça, o trauma é muito comum, e acaba diagnosticando um tumor que ainda não começou a dar sintoma. E daí a gente começa o tratamento, a partir do momento que a gente determina que é um tumor, a gente começa o tratamento mesmo antes dos sintomas. Perfeito. Entre o tumor e o câncer de fato, o que pode vir a justificar essa incidência? Na verdade, a gente não tem um grande motivo. Específica. Exatamente, que é, na verdade, o que mais nos angustia. É justamente não ter um motivo. Então, se fala muito, por exemplo, já teve uma onda de falar que era o celular que causava tumor cerebral. Exatamente. A gente não tem, inclusive tem estudos científicos que foram feitos nesse sentido, mas a gente não tem isso como causa. Mas a gente realmente não conhece causa. Tem alguns tipos de tumores específicos que eles podem ser radioinduzidos, ou seja, pessoas que fizeram radioterapia no passado, provavelmente por outros cânceres, podem ter tumor decorrente dessa radioterapia. Mas são casos bem específicos. A maioria dos tumores, a gente não sabe o porquê eles surgem. E aí, estes tumores, que eles são originários de radiação, por exemplo, são os chamados tumores metastáticos. Não, na verdade, os metastáticos são os tumores que vêm de outros cânceres pelo corpo. Então, Perfeito. por exemplo, tem alguns cânceres que são mais frequentes dar metástase para o sistema nervoso central. Especificamente, câncer de mama, câncer de pulmão, né, que são muito comuns, na verdade, né, tem uma incidência bastante alta, eles podem dar metástases na cabeça. Então, é como se a gente tivesse, então, 3 possibilidades. Os primários, os metastáticos e os que podem vir, os radioinduzidos. Perfeito. Olha só, gente, que importante a gente obter informação com relação a esse assunto. Porque apesar da incidência ser menor, a gente consegue, através de algumas orientações, prevenir também um pouco esses casos. Então, vamos começar a entender um pouco mais sobre os tumores primários. Os tumores primários, como eu falei, a gente tem desde os tumores que podem surgir até do osso, né? Desde o osso até tumores que podem surgir dos revestimentos do cérebro, que são os meningiomas, até os tumores que vão surgir, que são a gente chama de neuroepiteliais. Pode ser neuroepitelial ou os gliomas, tá? E mesmo entre os gliomas, a gente tem uma variação bastante grande em termos de agressividade. É que, claro, que quando a gente ouve falar, quando vira notícia, normalmente são os tipos mais agressivos, de maneira geral. Mas a gente tem alguns tumores, mesmo entre os gliomas, que são, que se você tirar completamente o tumor, o paciente nem precisa fazer um tratamento adicional com quimio e radioterapia. Isso existe. Acho que é importante falar isso até para desmistificar essa ideia que toda vez que você fala de tumor cerebral, o paciente necessariamente vai morrer. Acho que isso é importante a gente dizer. É muito importante falar sobre isso, inclusive porque tem muitas pessoas que têm receio do diagnóstico, né? E a gente sempre bate na tecla a importância do diagnóstico precoce, né? Ele é realmente uma grande arma, não só nesse tipo de câncer, como em qualquer outro, em qualquer doença, na verdade. A evolução, por exemplo, de um câncer como esse, tido como agressivo, ela costuma ser rápida de fato? Ela costuma ser rápida. Nos mais agressivos, a gente tem aí uma média de sobrevida entre 9 e 18 meses, tá? Então, é bastante agressivo. E isso tem mudado ao longo do tempo? Tem mudado com os avanços, na verdade, não tem grandes medicações, mas a gente tem um avanço um pouquinho nas terapias, tá? A gente tem a possibilidade de, em alguns casos, fazer o que a gente chama de radiocirurgia após a cirurgia, né? Após a realização da cirurgia para retirada do tumor. A gente pode fazer o que a gente chama de radiocirurgia, que não é uma cirurgia, apesar do nome, tá? Ela é como se fosse uma radiação, mesmo como uma radioterapia, só que é uma radioterapia localizada naquela região que foi retirado o tumor. Então, em termos até de sequelas da radioterapia, ela causa menos sequelas e ela é mais direcionada. Além disso, apesar da gente não ter muita evolução em termos de medicação, tem alguns protocolos que a gente faz que alia a quimioterapia junto com a radioterapia e faz mais ou menos quase que concomitante, e isso aumentou um pouquinho a nossa expectativa desses pacientes. Perfeito.
E os meningiomas, né? Eles são geralmente benignos. E qual é o desafio com relação ao tratamento, principalmente com relação ao acompanhamento desse paciente? Perfeito. Então, assim, os meningiomas são tumores considerados benignos. No entanto, esse termo benigno, ele às vezes dá a impressão que o paciente vai ficar, por exemplo, sem sequelas. E isso não necessariamente é verdade. Então, o que a gente precisa entender que o grande desafio é a localização desse tumor e como vai ser feita a programação da cirurgia e se a gente vai conseguir tirar ele completamente. Tá? Porque o grande desafio, na verdade, é a região onde ele está, né? O nosso cérebro, gente. Ele é, obviamente, o órgão fundamental do nosso corpo. E muitas vezes ele pode, por exemplo, quando a gente faz a cirurgia, ele está com uma parte dele, é um tumor bastante endurecido, grudado próximo de uma artéria muito importante para o cérebro. Então, a gente não vai conseguir fazer a ressecção completa do ponto de vista cirúrgico. E a partir do momento que você não faz a ressecção completa, você tem chance que esse meningioma volte a crescer. Acho que o mais importante da gente dizer é, apesar de ser um tumor benigno e apesar de a retirada cirúrgica ser curativa do ponto de vista de você falar assim, ó, tirei todo o tumor, esse paciente precisa manter o acompanhamento médico pelo risco disso voltar a crescer. Porque, por mais que o cirurgião veja ali que não ficou nenhuma célula do tumor, a gente não tem visão microscópica, né? Pode ter ficado algum grau de células ali que podem voltar a crescer. Então, o acompanhamento, embora a gente possa considerar curativo, o acompanhamento ele é fundamental de continuar sendo feito. E esse acompanhamento, ele precisa ser feito de quanto em quanto tempo e, na realidade, o que acontece com esse paciente? Porque eu imagino que o processo seja bastante intenso e que quando chega nessa parte do acompanhamento, muitos acabam negligenciando essa etapa. Isso, o que acontece é exatamente isso. Depois da cirurgia, e muitas vezes se a gente já faz o relato para o paciente de que a ressecção foi completa, normalmente o paciente relaxa e acaba, às vezes, abandonando o acompanhamento. Tá? Então, o importante é que, pelo menos nos primeiros 3 meses, ele venha com uma certa regularidade, idealmente uma vez por mês, pelo menos, para a gente avaliar. Depois disso, a gente pode passar no primeiro ano, a cada 3 meses, esse acompanhamento e, eventualmente, fazer até um acompanhamento anual ou até bianual. Mas desde que você converse bem com o seu médico e ele fale, olha, você está liberado para voltar daqui 2 anos? Não tem problema, mas você precisa manter esse acompanhamento. O que não pode é você esquecer disso e também entender se a ressecção foi completa ou não. Porque se não foi uma ressecção completa, daí talvez esse acompanhamento, ele não vai, por exemplo, chegar a ser bianual. Talvez a gente acompanhe um pouquinho mais de perto. Perfeito. E você estava falando anteriormente sobre esses casos acontecerem na população com o envelhecimento. É possível que crianças e adolescentes desenvolvam quadros de tumores cerebrais? Sim, é possível e a gente, inclusive, tem alguns tumores que são próprios da infância. Até a classificação que a gente faz é um pouco diferente, porque do ponto de vista molecular, os tumores que dão na criança e no adolescente, eles são diferentes, até o comportamento deles são diferentes do tumor do adulto. Quais são as características? As características, assim, do ponto de vista de imagem, às vezes eles são tumores bem parecidos, mas de maneira geral, o comportamento deles, mesmo um tumor que tem uma imagem de ser um tumor agressivo, o comportamento dele na criança e no adolescente, às vezes ele é menos agressivo. Mas pode acontecer na criança e no adolescente. Inclusive, a gente tem alguns serviços no Brasil voltados apenas para tratamento desses tipos de tumores na criança e no adolescente. Perfeito. Você estava comentando, né, sobre mitos que muitas vezes são divulgados, né, as famosas fake news, principalmente com relação ao uso do celular, certo? Então, você já trouxe aqui para a gente que não tem uma relação. E temos aqui essa resposta. Agrotóxicos e metais pesados podem estar relacionados aos casos? A gente não tem esse dado oficialmente, tá? A gente sabe que eles podem causar alguns tipos de mutações, né? Tanto os agrotóxicos, alguns agrotóxicos, inclusive, já são proibidos, mas que eventualmente eles vão acabar sendo usados. Então, eles podem causar alguns tipos de mutações nas células, mas eles não têm... a gente não tem um conhecimento se isso tem um impacto direto nos tumores cerebrais, mas realmente eles causam mutações nas células, então é possível que tenha impacto, sim. Síndromes genéticas. Sim, a gente tem algumas síndromes genéticas que propiciam a formação de tumores
e, inclusive, propiciam a formação de tumores no sistema nervoso central. E daí, esses pacientes, eles vão ser acompanhados a partir do momento que tem o diagnóstico ou que alguém da família tem o diagnóstico, eles precisam ser investigados mais de perto. Daí, sim, eles vão ter que fazer exames com mais frequência, vão ter que ser acompanhados de uma maneira diferente do que a população geral. E quando a gente fala de síndrome genética, a gente está falando necessariamente do que, por exemplo? Tem algumas síndromes genéticas, então a gente tem síndrome de Gorlin, a gente tem síndrome de Li-Fraumeni, alguns nomes até um pouco diferentes, né? Mas que a gente está mais... Só para facilitar mais... para quem nos assiste. Exatamente, mas que a gente está bastante acostumado e que e na verdade não são tumores só no sistema nervoso central, ele dá em várias outras partes do corpo e acaba cursando com um tumor no sistema nervoso central. O que acontece é que, muitas vezes, o paciente com essa síndrome genética, ele acaba descobrindo, né? Então, imagina, o paciente ali com 30 anos de idade, é diagnosticado com tumor cerebral, opera, a gente faz essa hipótese dele ter essa síndrome, porque a gente está muito acostumado com isso, e ele vai para a investigação de outros possíveis tumores. A questão é a gente entender se a família desse paciente precisa ser investigada. Acho que isso é a grande questão da conscientização. Olha só, então, gente, vamos tentar entender aqui quais seriam os fatores de risco que são importantes para a gente partir, então, para essa investigação. Você está falando, então, que essa relação da hereditariedade é uma questão bastante pontual. Existe uma outra relação, por exemplo, com relação ao estilo de vida? Não tem uma relação direta com o estilo de vida, tá? O que a gente tem, como eu falei, tem alguns pacientes que já têm outros tumores, e principalmente alguns tumores específicos, né? Eu citei a mama e o pulmão, que eles precisam ser investigados mesmo que eles não tenham sintoma neurológico. Então, eles vão precisar ser investigados para a presença ou não de metástases no sistema nervoso central. Outra coisa que a gente tem é que pacientes, por exemplo, mulheres que têm meningioma e que vão fazer reposição hormonal, a gente precisa ficar atento se a ressecção foi completa e se a gente tem receptores, por exemplo, de progesterona nesse tumor que foi retirado, tá? Porque daí, nesse caso, ela não poderia fazer a reposição hormonal, porque sim, alguns tumores eles vão crescer se você fizer a reposição hormonal. E aí, gente, fica o alerta para a importância daquela conversa honesta entre o médico e o paciente. Porque muitas vezes a gente até esquece de contar determinadas coisas. Isso. Obviamente que uma situação como essa, dificilmente a gente esqueceria de contar. Mas às vezes são informações que passam despercebidas e por isso a importância de trazer a maior riqueza de detalhes para todo e qualquer profissional que você agendar a sua consulta. Por falar nisso, não perca a oportunidade de participar aqui desta consulta. A doutora Ana já está aqui pronta para responder as suas dúvidas. DDD 11 3337 5886. Vamos falar agora sobre sinais e sintomas. Dor de cabeça. Quando que uma dor de cabeça pode vir a chamar a atenção? Perfeito. Acho super importante a gente falar sobre isso, sim, porque eu acho que a gente precisa diferenciar duas coisas, né? É comum que o tumor cerebral tenha como primeiro sintoma uma dor de cabeça, mas isso não quer dizer que toda dor de cabeça deveria fazer a gente pensar em tumor cerebral. Então, quando a gente pensa em tumores cerebrais, a gente tem aí uma incidência de 4 a 6 em 100 mil pessoas. Então, uma incidência bastante baixa. Então, 4 a 6 pessoas em 100 mil é que vão ter tumor cerebral. Então, para também não parecer que toda dor de cabeça a gente tem que ficar super alarmado. Mas sim, a maioria das pessoas que têm tumores cerebrais, elas começam com dor de cabeça. É um pouco diferente, né, a perspectiva pela qual a gente olha. Mas eu acho que a gente tem que pensar nos fatores de alerta e isso serve para qualquer coisa, tá? Para outras doenças que podem se manifestar com dor de cabeça. Então, a dor de cabeça, principalmente para quem já tem histórico de ter dor de cabeça, então, por exemplo, a pessoa já tem ali desde os 20 anos ou as mulheres depois da primeira menstruação já tem esse histórico, por exemplo, de uma enxaqueca. Se a dor de cabeça já é clássico. Se a dor de cabeça continua do mesmo padrão, a chance disso ser a primeira manifestação de tumor é muito baixa, tá? Agora, a dor de cabeça está diferente, dói num local diferente, o tipo de dor é diferente, a dor vem acompanhada de algum outro sintoma e o sintoma pode ser uma sensação de perda de força no braço, na perna ou de um lado do corpo, ou vem acompanhada de um formigamento, de novo, num braço, numa perna, de um outro lado do corpo, ou é uma dor de cabeça, que essa é importante a gente lembrar, que acorda o paciente à noite. Então, é diferente do paciente que acorda para, por exemplo, ir no banheiro e tá com a dor de cabeça. Não, esse paciente, ele acordou
por causa da dor. A dor despertou ele. O sono... uma intensidade muito alta. Exatamente, uma intensidade muito alta. O sono, a gente brinca que o sono é analgésico, né? Então, assim, se a dor de cabeça foi o suficiente para te despertar à noite, essa é uma dor de cabeça que não pode ser ignorada, tá? E daí outros sintomas, se vem acompanhado de uma tontura, se vem acompanhado às vezes até de uma quase que perda de consciência. Uma falha de memória, por exemplo. Uma falha de memória, ela pode... Só lembrar que a falha de memória, quando ela é momentânea, ela está muito relacionada também ao estresse. E a dor de cabeça também pode estar. Por isso que é tão difícil, às vezes, você identificar no dia a dia. Exatamente. Pessoas que sofrem também com questões de ansiedade, saúde mental, também podem vir a confundir sintomas como esse. Exatamente. O que a gente sempre fala é assim... tem que prestar atenção se tem alguma coisa específica. Então, por exemplo, a pessoa não tem uma dificuldade de memória, mas ela frequentemente tem uma dificuldade de nomear objetos. Então, é uma área muito específica cerebral que está sendo afetada. Então, assim, ela não tem uma dificuldade de memória, de lembrar fatos, de lembrar nome das pessoas, de reconhecer rostos, mas ela, por exemplo, toda vez que você mostra um objeto, ela fica, como que é o nome desse negócio que usa para escrever? Então, ela tem um prejuízo exatamente numa função específica. Isso, normalmente, precisa ser investigado efetivamente. Se vier com uma dor de cabeça, ainda mais. A mudança de personalidade. Momentos de agressividade, principalmente se for aquele momento episódico, né? Agressividade súbita ou o paciente que está chorando muito, que de repente ficou, precisa ser investigado. Isso é comum, inclusive, quando os psiquiatras fazem uma avaliação de um paciente com primeiro quadro depressivo, né, principalmente na fase adulta, já mais 40, 50 anos, normalmente eles pedem o exame de imagem pensando nesse tipo de alteração mesmo. E olha só que importante a gente falar sobre isso, gente, inclusive para que os familiares identifiquem, porque eu acho que é mais fácil que as pessoas que estejam à volta identifiquem essas mudanças de comportamento e tudo mais, do que a própria pessoa, não é? Exatamente. É mais comum, efetivamente, mas as alterações de personalidade, elas estão mais relacionadas a tumores de crescimento lento, como os meningiomas, né? Então, muitas vezes, aquele crescimento é tão lento e aquela pessoa vai mudando tão devagarzinho que, às vezes, a própria pessoa não percebe e a família que fala, realmente, ele era mais animado, agora está ficando mais quieto. Por isso que é importante a gente ficar de olho nesse sintoma, sim. E agora eu aproveito para receber você aqui no nosso bate-papo. Vamos de interação com a nossa audiência. Perguntinha na tela. Quem participa é a Mariana Lopes, de Ribeirão Preto. Mariana, seja muito bem-vinda. Bom dia para você também. Meu irmão teve uma convulsão pela primeira vez aos 38 anos e isso assustou toda a família. Eu gostaria de entender se episódios assim podem estar relacionados a tumor cerebral ou se existem outras causas mais comuns. Perfeito, Mariana. Excelente pergunta. Acho que é importante a gente falar sobre isso, sim. É comum que a crise convulsiva em pacientes adultos seja por um tumor cerebral, tá? Então, é comum que essa seja a primeira manifestação. Normalmente, quando a gente vai investigar, um paciente que já vinha tendo dor de cabeça e ignorando. E não ia percebendo, né? Exatamente, achando que era outro sintoma. Mas é comum que tenha a primeira crise convulsiva. O que acontece? Existem causas mais, em termos de comum, existem causas mais comuns. As próprias epilepsias são mais comuns que sejam mesmo nessa fase de 38 anos, tá? Mas todo paciente adulto que tem uma primeira crise convulsiva e que não tem o diagnóstico de epilepsia, ele precisa realizar um exame de imagem da cabeça para excluir um tumor cerebral. Por quê? Do ponto de vista médico, a gente sempre vai do mais grave para o menos grave. Então, a gente tem que descartar. Exatamente, a gente tem que excluir, não é tão frequente, mas a gente tem que excluir que não seja um tumor cerebral, para daí sim a gente pensar em outras causas. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é um exame da cabeça. Fez o exame da cabeça, não tem a presença de um tumor cerebral, daí sim você vai pensar nas outras causas metabólicas, a própria epilepsia. Perfeito. Mariana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Você estava comentando sobre o comportamento desse tipo de câncer, de tumor, ser diferente em adultos, em crianças e adolescentes. Então, quais seriam os sinais de alerta, os sintomas mais comuns que podem chamar a atenção para esses quadros nas crianças e nos adolescentes? Nas crianças e nos adolescentes, a dor de cabeça, obviamente, costuma ser um sintoma também, mas como as crianças relatam menos, muitas vezes, a dor de cabeça, às vezes é alguma alteração motora
ou uma perda, inclusive, de equilíbrio, porque os tumores nessa região aqui de trás da cabeça, né, que a gente chama de fossa posterior, eles são mais comuns na criança. Então, é comum que a criança, por exemplo, é uma criança que está ali, já está andando, já está fazendo, já tá fazendo tudo sozinha, comece a cair, comece a ter dificuldade de andar, comece a esbarrar em tudo. Então, esse é um fator de alerta. E como as crianças elas têm um nível de atividade um pouco maior do que nós adultos, eu imagino então que por essa característica que você está pontuando, os diagnósticos sejam feitos de forma mais fácil, assim, nesse sentido. Isso, assim... Serem mais percebidos. Exatamente, por isso que a gente fala sempre, né, do pediatra ficar olhando, às vezes a escola mesmo relata, porque é no momento de maior atividade física, a escola relata que a criança está caindo mais, então são fatores para ficar mais atento. Perfeito. Vamos de mais participação da nossa audiência? Perguntinha na tela. Quem participa agora, Noemi Aragão, seja muito bem-vinda de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Bom dia, Noemi. Ouvi falar muito sobre metástase cerebral, mas ainda tenho dificuldade para entender qual é a diferença entre um tumor que começa no cérebro e uma metástase. Boa pergunta, Noemi. Então, assim, vamos lá, Noemi, obrigada pela sua pergunta. A diferença é assim, o tumor que começa no cérebro, que a gente chama de primário, ele começou numa célula ali dentro do cérebro. Ele não vai para nenhum outro lugar. Ele pode, por exemplo, tem tumor de um lado e ir para o outro lado, mas ele vai ficar dentro do cérebro. Dificilmente ele vai sair ali de dentro da cabeça. A metástase é o quê? É uma célula de tumor de outro órgão, intestino, estômago, pulmão, mama, que ele vai pela corrente sanguínea chegar lá no cérebro e se instalar no cérebro. Tá? Em termos de gravidade, ambos são doenças graves. A diferença é que quando você tem uma metástase, você pensa que o tumor primário ele já está descontrolado, porque ele está inclusive mandando células para outros órgãos. Então, por exemplo, um câncer de pulmão que mandou células lá para o cérebro e que cresceu um tumor do pulmão, cresceu no cérebro, ele pode estar crescendo no fígado, ele pode estar crescendo em outros órgãos e isso também precisa ser investigado. E, por exemplo, como existe essa relação que é praticamente direta, existe formas de se evitar, alternativas? Ou não necessariamente? Não necessariamente. O que acontece é que, assim, quando você começa a tratar um outro tipo de câncer, então de mama, a doença, quanto mais rápido você controla, mais fácil é de você não ter, né? Não ter metástases. Mas ainda assim, às vezes a gente vê que mesmo doenças controladas, muito mais tardiamente vai acontecer metástases, mas é mais raro. Perfeito. Noemi, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos entender, então, por onde que caminha esse diagnóstico. Quais são os exames que são mais importantes e qual é também o tipo de diálogo que é necessário, assim, para que você inicie essa investigação? Quais são as informações? Eu acho que a primeira coisa é assim, a gente precisa ver bem o paciente que vai ser indicado fazer um exame de imagem, né? Seja por alteração, se ele tiver qualquer uma dessas alterações, alteração de força motora, alteração de sensibilidade, seja um formigamento, esse paciente precisa ser investigado. A partir do momento que esse paciente foi diagnosticado com uma lesão dentro da cabeça, acho que isso é importante a gente dizer, que ele precisa passar numa avaliação com o neurocirurgião. Isso não necessariamente quer dizer que ele vai precisar ser operado. Muitas vezes a conduta pode ser que o neurocirurgião olhe um meningioma, por exemplo, e fale, olha, um meningioma pequeno, não precisa ser operado. Por que eu falo que precisaria passar sempre numa consulta com o neurocirurgião? Porque muitas vezes a gente vê paciente que foi acompanhado por outro colega e que chegou na gente muito tardiamente do ponto de vista de programação cirúrgica. Seja chegou muito tardio porque já é uma doença mais agressiva, seja porque chegou às vezes num tamanho que a cirurgia é uma cirurgia de maior risco. Então, a gente recomenda que todo paciente que tem uma lesão intracraniana, né, suspeita, passe numa primeira consulta com o neurocirurgião, mesmo que o outro colega, ou mesmo que o cirurgião fale, olha, talvez não seja cirúrgico nesse momento. Pode ser que não seja cirúrgico? Pode, mas é importante a gente ter essa avaliação para a gente fazer esse acompanhamento. O pensamento é sempre evitar a cirurgia ou não necessariamente? Na verdade, é ao contrário. Ao contrário? Eu sei que às vezes é um pouco assustador para quem ouve, mas hoje o que a gente sabe é que a cirurgia é o melhor tratamento para esse tipo de tumor, tá? A gente tem tratamentos além disso, então a gente tem quimioterápicos e a gente tem a radioterapia ou a radiocirurgia, como eu falei, mas o que mais muda a qualidade e o tempo de sobrevida desse paciente é a cirurgia. Perfeito.
Com relação aos exames, existem exames que exigem contraste. Isso sempre gera uma dúvida. Se pode, se não pode, porque sempre vem aquele termo para a gente assinar, porque doenças pré-existentes podem ser reveladas com o uso dessas substâncias, não é, doutora? O que acontece é que algumas pessoas têm uma hipersensibilidade ao contraste, em especial o contraste que é feito na tomografia, que é o contraste iodado. Tá? Que é uma hipersensibilidade ao iodo, especificamente. As pessoas falam muito de alergia, mas na verdade é uma reação de hipersensibilidade que a gente consegue, inclusive, reverter em caso que a gente precisa muito fazer esse contraste. O que acontece é que muitas vezes num paciente que já tem o diagnóstico, por exemplo, numa tomografia sem contraste, de uma provável lesão tumoral, a gente já vai para a ressonância. E o contraste da ressonância, ele é completamente diferente do ponto de vista de molécula. Então, a gente já vai fazer o contraste, sim, da ressonância, mas é um contraste bem mais diferente, com menor chance de ter essa hipersensibilidade. Porque é muito importante a gente saber por onde caminha esse diagnóstico, quais os riscos também que a gente tem ao longo desse processo. Então, para fechar e concluir um diagnóstico como esse, tomografia, ressonância... A maioria das vezes a gente acaba fazendo tomografia, que é o que faz o diagnóstico, porque normalmente é a nossa primeira escolha, né? É um exame barato, é um exame rápido de ser feito e é um exame muito acessível. Então, mesmo cidades menores costumam ter tomografia na cidade. A ressonância é um pouco mais difícil. Mas, normalmente, na investigação e até mesmo que a gente não pense na programação cirúrgica de cara, a gente costuma fazer uma ressonância, porque a ressonância vai dar mais substrato para a gente tomar a decisão. Perfeito. Tá gostando aqui do nosso bate-papo nesse maio cinza, gente? Consulta doutor vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava esses próximos minutinhos para encaminhar para a gente a sua dúvida, o seu questionamento. DDD 11 3337 5886. Consulta doutor volta já já. Consulta ao doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT Bate-Papo hoje, a gente embarca no Maio Cinza. Estamos acompanhando nessa campanha de conscientização sobre o câncer cerebral. Nem sempre o nosso bate-papo ele é leve, mas ele é extremamente necessário, gente, porque obter informação é o primeiro passo para salvar vidas. Então é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre sintomas, sinais de alerta, a gente está falando sobre os desafios do diagnóstico e daqui a pouquinho a gente vai entrar nas formas de tratamento. Lembrou de alguém a quem esse nosso bate-papo é importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, então você consegue compartilhar o nosso link de forma muito rápida através do nosso site, que é www.hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo, que é o HIT Play. Te lembro que caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a HIT TV na palma da sua mão para assistir aí no seu tempo e do seu jeitinho. Te convido, é claro, para você participar dessa consulta, foi marcada com todo carinho para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Lembrando, caso você não queira se expor, é só deixar bem claro para a nossa produção que a gente vai trazer aqui a sua participação de forma anônima. Esse é o nosso combinado de todas as manhãs. Te peço também que você participe lá da nossa enquete, está aguardando pela sua participação no nosso Instagram, que é @consultadoutorhittv. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. O que você considera mais importante nessa campanha do Maio Cinza? Incentivar o diagnóstico precoce, ensinar a reconhecer os sinais de alerta, apoiar pacientes e famílias ao longo do tratamento ou todas as alternativas. Por que nós estamos aqui frente a frente trazendo esse debate para o nosso dia a dia? Antes de mais nada, para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Ana Gandolfi, neurocirurgia. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui nesse bate-papo. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falando desse assunto tão importante. A gente estava falando antes de ir para o intervalo sobre quais são os exames necessários para a gente fechar, então, esse diagnóstico. Para pessoas que tenham histórico familiar, é preciso começar esse acompanhamento mais cedo e o mais cedo seria quando? Olha, eu acho que para quem tem histórico familiar, a recomendação formal da gente fazer exame de imagem vai ser naqueles pacientes que têm síndromes genéticas. Muitas vezes a gente vai fazer a investigação genética da família para ver se o familiar também tem a mutação
da síndrome genética que causa esse aumento da incidência de tumores. Então, na verdade, a investigação genética ela é muito mais importante do que simplesmente fazer um exame de imagem sem nenhuma recomendação específica do médico. Mas o que a gente sempre fala é, principalmente em quem tem familiar que teve tumores cerebrais muito jovem, é importante passar em uma avaliação com um neurocirurgião para ver a necessidade de fazer o exame e muitas vezes, como eu falei, muitas vezes não necessariamente vai ser o exame de imagem que ele vai recomendar. Por isso que é tão importante passar na consulta antes de sair fazendo exames que podem ser desnecessários. Maravilha. Deixa eu aproveitar para receber a sua participação mais uma vez aqui nessa nossa consulta. Quem participa agora? Na tela. É a Rosana aqui de São Paulo. Rosana, seja muito bem-vinda. Bom dia para você também. Estou fazendo reposição hormonal com estrogênio. Comecei a sentir ali uma espécie de tremor por dentro, além de um zumbido constante no ouvido. Teria alguma relação com os tumores? E aí, doutora? Rosana, obrigada pela sua pergunta. Acho que é importante a gente esclarecer, porque quando a gente fala, né, quando eu falei aqui da relação do uso de reposição hormonal com tumores, sempre assusta quem está fazendo reposição hormonal. Então, primeira coisa, a introdução da reposição hormonal, ela pode levar a alguns tipos de sintomas, principalmente na fase inicial, que nada tem a ver com tumores ou com efeitos colaterais graves. Até o corpo estabilizar, né? Exatamente, até o corpo se acostumar, né, com aquela dose de hormônio diferente. Acho que é importante ter acompanhamento médico, então estar fazendo essa reposição com a recomendação médica, passar esse relato para um médico que está te acompanhando, mas de todo o seu relato aí, o que mais me chama a atenção é o zumbido, porque o zumbido, ele pode ser um sinal de alguma alteração dentro do seu ouvido, e sim, pode ter uma relação com algo intracraniano, né, dentro da cabeça que está causando o zumbido, pode, mas a gente primeiro precisa investigar se, além desse zumbido, por exemplo, tem uma perda auditiva, se o zumbido é só de um lado, né, que chama mais atenção para pensar em algo dentro da cabeça. Então, primeiro relatar para o seu médico e depois eu investigaria esse zumbido. Maravilha, muito boas essas orientações aqui da doutora. Obrigada, viu, pela sua participação. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa agora, uma pergunta anônima. Bom dia para você também. Antes de mais nada, muito obrigada por encaminhar para a gente. Sinto muito formigamento do lado esquerdo da cabeça, que desce para o rosto. Gostaria de saber se isso pode estar relacionado a algum problema neurológico mais sério. Olha, pode acontecer de ter alguma coisa mais séria. A questão é saber quanto tempo você tem isso. Muitas pessoas, por exemplo, têm quadros de enxaqueca e já tem esse padrão. Já tenho enxaqueca há 20, 30 anos e sempre foi do mesmo jeito, com o mesmo padrão de formigamento. Então, assim, a chance disso ser um problema neurológico mais sério é muito pequena. Agora, se você tem isso muito recente, daí sim você precisa passar por uma avaliação médica, ver se além desse formigamento não tem uma diminuição de sensibilidade, que o médico na hora que examina ele vai conseguir perceber, ver se tem algum outro sintoma que o médico percebe e às vezes alguma coisa que você não lembrou, mas que o médico vai te perguntar que tenha relação com esse formigamento e que somado a isso leve ele a precisar investigar alguma coisa mais séria. Perfeito, muito obrigada, viu, pela sua participação. Seguindo aqui, né, no nosso bate-papo, queria entender, porque quando o diagnóstico vem, ele é bastante desafiador, principalmente não só com o paciente, com os seus familiares. Então, assim, o que é levado em consideração na hora da definição do tratamento? A localização, a extensão, a gravidade? Fala um pouco mais disso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é, como eu vou frisar essa parte, porque eu acho que essa é uma parte importante, eu até já falei, mas eu vou me repetir aqui. Por favor. Tá? A cirurgia é o que muda a evolução do quadro, tá? É o principal fator que muda. Isso não sou eu que sou cirurgiã falando, isso a gente consegue encontrar muito facilmente na literatura. Quem estuda tumor cerebral, mesmo quem não é cirurgião e estuda esses tumores cerebrais, sabe que essa é a diferença. Tem pacientes que a gente vai optar por um primeiro momento não fazer a cirurgia, seja pela condição clínica? Sim. Por isso que é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar. Então, além do neurocirurgião, a gente vai ter um neuro-oncologista que vai acompanhar esse paciente. Muitas vezes, se for um tumor que não é
primário do sistema nervoso central, a gente vai ter o oncologista que já está acompanhando esse paciente, a gente vai discutir de forma conjunta. Então, tudo isso é fundamental e a gente precisa pensar também no acolhimento que a gente vai fazer desse paciente, né? Então, muitas vezes a gente explicar para o paciente que ele tem um tumor e que vai para a cirurgia é muita informação para aquele momento. Então, às vezes a gente explica que tem um tumor, fala do procedimento cirúrgico, pede para vir um familiar junto, para também a gente conseguir explicar isso para o familiar e o familiar, às vezes, fazer as perguntas que precisam ser feitas e que o paciente, muitas vezes, por receber esse diagnóstico, não tem condições de fazer naquele momento. Existem algumas cirurgias em que o paciente faz acordado. Quais são esses casos? Por que esse cuidado? Excelente pergunta. Realmente existe, a gente vê aí, inclusive nas séries de TV, e às vezes os pacientes perguntam, mas isso é de verdade? Isso existe sim. A gente tem algumas cirurgias que são feitas acordado, principalmente quando a gente tem lesões que podem estar afetando a linguagem. Tá? Hoje, do ponto de vista de tecnologia, a gente tem uma série de tecnologias que fazem a monitorização, mesmo do paciente dormindo, por exemplo, da parte motora. Então, a gente consegue colocar ali uns eletrodos mesmo nos músculos do paciente para poder fazer e fica um médico do lado de fora da cirurgia só acompanhando se a região que a gente está mexendo está dando um disparo elétrico mesmo, por exemplo, na perna ou no braço, tá? Então, a gente consegue fazer isso com o paciente dormindo. A questão é que a área da linguagem, muitas vezes, a gente não consegue ter essa segurança, porque o único jeito de avaliar a linguagem é, muitas vezes, o paciente acordar e falar com a gente durante a cirurgia. Tá. Parece um pouco assustador, mas assim, sendo feito por profissionais experientes, então tanto o cirurgião, quanto o anestesista, quanto o neuropsicólogo, que é a pessoa que vai ficar ali conversando com o paciente enquanto a gente está operando, precisam estar muito habituados a esse tipo de cirurgia. Mas é uma cirurgia extremamente segura, o paciente vai ficar dormindo, vai ficar anestesiado até a gente chegar no tumor. Tá? Então, não é que ele fica acordado o tempo inteiro, então ele não tem a vivência de como foi abrir, por exemplo, a cabeça, tá? A hora que a gente estiver ali, o cérebro, na verdade, ele não tem sensibilidade, a gente não sente dor no cérebro. É isso, gente. Então, a gente pode mexer no cérebro dele, ele acordado, ele não vai estar sentindo dor. Eu ia perguntar com relação a essa sensibilidade. Então, não existe dor para o paciente? Não existe dor, isso que é uma coisa que os pacientes têm muita preocupação. A gente tem, na verdade, receptores de dor até a camada logo acima do osso. Do osso para dentro, a dura mater também, que é uma membrana, a gente tem um pouquinho de receptor de dor. Abaixo da dura mater, a gente não tem receptor de dor. Então, a gente pode mexer no cérebro do doente que ele não vai ter nenhum tipo de dor. E daí, nesse momento, o que a gente faz, na verdade, não é que a gente tira o tumor com o paciente acordado. A gente vai fazer uma estimulação elétrica do cérebro com uma dose, uma eletricidade muito, muito baixinha. Tá? A gente vai fazer estimulação elétrica e enquanto a gente está fazendo a estimulação elétrica, o neuropsicólogo está conversando, está mostrando objetos para o paciente nomear, está fazendo perguntas específicas, que o paciente já foi, inclusive, previamente treinado para responder, para ver se em algum lugar que a gente estimula, ele, por exemplo, parar de responder. Porque se o lugar que eu estimular aqui, ele parar de responder, eu sei que aquele local altera a fala dele, aquele ali eu não posso mexer. Olha só, gente, que interessante. Então, o nível de consciência desse paciente é 100% ao longo da cirurgia. Isso, ele fica acordado essa parte, até a gente fala que a gente faz o brain mapping, né? A gente faz a gente marca exatamente a área em que ali ele tem alteração. Então, a gente faz uma marcação mesmo, né, com os eletrodos e fala, ó, a partir daqui eu não posso mexer mais. E daí o paciente volta a dormir e eu faço a ressecção do tumor. É só para mapear, para identificar. Só para fazer o mapeamento, exatamente. E aí, por exemplo, no processo pré-cirúrgico, ele tem como se fosse um curso, né? Isso. Prévio, daquilo que ele vai viver ao longo da cirurgia para que ele esteja pronto para... Exatamente, ele faz todo um treinamento com o neuropsicólogo, normalmente, inclusive, o mesmo neuropsicólogo que vai estar lá com ele na sala de cirurgia, até para eles já terem algum, né, um grau de proximidade, um vínculo, empatia, né? Então, esse neuropsicólogo já explica para ele, faz os testes antes, para ver se ele já não tem alteração prévia, porque é possível, e faz os testes antes e explica para ele, olha, o que eu vou te fazer com você aqui, são esses testes aqui, para o paciente ter esse conhecimento e tirar esse fator ansiedade que pode acontecer, né? E com certeza é um fator bastante limitante para quem está encarando uma realidade como essa. Mas olha que bacana a gente entender que existem esses caminhos, esses mecanismos. Vou te receber aqui mais uma vez no nosso bate-papo, mais perguntinha da nossa audiência na tela. Agora, quem
interage com a gente. A Suelen Cristina, seja muito bem-vinda, Suelen de Guarulhos. Minha bebê tem 3 meses e apareceu um hemangioma no braço esquerdo. O pediatra disse que não é preocupante, mas continua muito insegura. Hemangioma em bebê pode trazer algum risco ou normalmente é algo benigno? Bom, obrigada pela sua participação, Suelen. Normalmente é algo benigno e não tem uma relação direta com o sistema nervoso dos hemangiomas no braço, tá? O que tem, às vezes, são hemangiomas de face, os hemangiomas na face. O que é um hemangioma, doutora? Hemangioma é uma alteração vascular que ele leva a uma alteração de coloração na pele. Uma mancha. Porque é uma mancha. É uma mancha, normalmente uma cor de vinho. Ela normalmente é uma alteração vascular que acontece nos vasos embaixo da primeira camada da pele. Então, por isso que ela dá essa coloração diferente, tá? Os hemangiomas de face, principalmente os hemangiomas que eles pegam uma região da face grande, daí sim eles podem ter relação com quadros neurológicos. Olha só que bacana, Suelen. Muito obrigada, viu, pela sua interação. Inclusive, a gente aprende um pouco mais a respeito dos hemangiomas também aqui ao longo dessa nossa consulta. Obrigada pela sua interação. Temos mais participação da nossa audiência? Na tela. Agora quem participa é a Andréa de Curitiba. Tenho sentido tonturas quando eu fico muito tempo sem comer e depois que quebro o jejum com carboidratos, minha cabeça começa a girar, além de surgir ali um zumbido com muita tontura. O que poderia fazer? Andréa, obrigada pela sua participação. Provavelmente, é difícil a gente fazer o diagnóstico aqui, né, só pela pergunta, mas provavelmente é uma alteração rápida de glicemia que está dando esse sintoma, tá? Por conta do jejum? Por conta do jejum. Na verdade, ficou muito tempo em jejum, comeu carboidrato, que provavelmente são carboidratos de alta disponibilidade de glicose, né? A gente tem carboidratos, por exemplo, os carboidratos mais integrais, eles disponibilizam glicose de forma mais lenta. Quando a gente come, por exemplo, um doce, alguma coisa com açúcar efetivamente, a disponibilidade de glicose é mais alta. Isso é muito comum ser uma causa, inclusive, de zumbido. Muitas pessoas, por exemplo, comem fruta, quebram o jejum, por exemplo, com fruta. E são frutas, às vezes, que têm um pico glicêmico. E esse pico glicêmico, ele pode levar a essa sensação de zumbido. Então, talvez, aí a minha recomendação seja colocar junto com esse carboidrato uma proteína ou usar um carboidrato mais integral, que vai diminuir esse pico aí de glicemia. Provavelmente já vai ter um alívio aí dos sintomas. Mas se não melhorar, procure o seu médico. E olha que bacana, não é? Porque muitas vezes a gente adota ali um estilo de alimentação e tudo mais, focando na nossa saúde, mas existem estratégias que precisam ser repensadas porque o processo ele é extremamente individual. Exatamente. Né? Então, ela já identificou que ela tem esse zumbido, que ela tem essa sensação de tontura. Então, existe aí esse caminho. Obrigada pela sua participação. Aprendemos demais também com essa sua dúvida. Seguindo aqui no nosso bate-papo, queria que você pontuasse um pouco sobre os avanços, né, que a medicina tem trazido com relação aos tratamentos que a gente pode ver aí com o câncer cerebral. A gente tem aí uma nova molécula que tem sido utilizada para casos específicos. Queria que você explicasse, que tem sido bastante ventilada ultimamente nos jornais e tudo mais, que foi inclusive aprovada já pela Anvisa. E aí explica pra gente que molécula é essa, a qual tipo de câncer ela se destina e quais são os desafios para utilizá-la. Perfeito. Eu acho que é importante a gente falar porque a gente ficou muitos anos sem ter nada novo dentro da neuro-oncologia do ponto de vista medicamentoso. A gente teve muitos avanços do ponto de vista de tecnologia, tanto na radioterapia, por conta das formas de fazer a radioterapia, da radiocirurgia, de inclusive equipamentos diferentes. A gente teve muitos avanços cirúrgicos, inclusive a cirurgia acordada, como a gente já comentou aqui, microscópio, a própria estimulação cerebral que a gente faz com corrente elétrica. Tudo isso mudou a história da cirurgia, mudou a história da radioterapia, mas a gente ficou muitos anos sem ter um novo medicamento para tumor cerebral. Então, a gente ficou aí 20, 25 anos sem ter uma nova medicação. Que é muito tempo. Muito tempo, né? Você vê os avanços, por exemplo, que teve no câncer de mama, né? Se você fizer essa comparação, a gente ficou muito tempo sem ter, justamente porque são doenças com uma incidência mais baixa, então acaba que não tem tanto apelo para fazer o avanço nesse sentido e são doenças muito mais complexas também. Mas a gente tem realmente uma droga nova que foi liberada o ano passado pela Anvisa, né? Ela foi desenvolvida, na verdade, em 2024, mas ela foi liberada no Brasil o ano passado, que é o Voracinebib. E daí eu vou explicar de uma forma bem grosseira. A gente tem basicamente 4 tipos de tumores. Na verdade são muito mais, né? Mas a gente, de uma forma simples, para simplificar, a gente divide em 4 tipos. O tipo 1 é o tipo que, se você fizer a ressecção cirúrgica completa, você não precisa fazer mais nada. O tipo 2 e 3
é o tipo que a gente consegue fazer uso dessa droga. O tipo 4 não, porque daí é o tipo mais agressivo, mas que realmente essa droga não vai funcionar tão bem, tá? Então, no tipo 2 e 3, que daí ela tem uma alteração molecular específica, que tem nessa alteração molecular a gente consegue usar essa droga, apesar de ser num grupo mais restrito dentro dos tumores cerebrais, a gente vê isso com muito bons olhos, não só porque a gente acha que vai mudar a história desses pacientes com tumores grau 2 e grau 3, mas também porque isso abre portas para novos desenvolvimentos do ponto de vista medicamentoso. É uma notícia que traz bastante esperança, apesar dessa questão da acessibilidade também, que é uma questão sensível por custo. Isso, a gente ainda não tem no Sistema Único de Saúde disponível essa medicação e mesmo nos convênios, na medicina privada, a gente ainda tem uma dificuldade grande de custo, porque o custo é bastante alto. A gente tem que levar em consideração que o custo para desenvolver uma molécula dessa é bastante caro, também. né? Perfeito. Vamos de mais participação da nossa audiência. Perguntinha na tela. Quem participa agora, Vanusa França, seja muito bem-vinda, Vanusa. Fiz uma cirurgia na cabeça para a retirada de um tumor e depois disso fiquei com a perna muito dormente e sem forças. Gostaria de saber se isso pode acontecer no pós-operatório ou se é um sinal de alerta. Obrigada, Vanusa, pela sua participação. Vanusa, obrigada pela sua pergunta. Acho que isso abre espaço para a gente responder uma pergunta bem interessante, que eu acho que a gente tem que entender alguns pontos. O primeiro ponto é, se você saiu da cirurgia já com essa alteração, né? Muitos pacientes, às vezes, pode acontecer de, no momento da cirurgia ou logo após a cirurgia, você ter, por exemplo, uma falha de chegada de sangue numa determinada região, até pela própria manipulação da cirurgia, e você ter uma piora do que você estava. Então, às vezes, você não entrou com essa alteração, por exemplo, na perna, mas saiu da cirurgia com essa alteração ou dias depois desenvolveu. Isso é uma coisa. É diferente do paciente que fica 2, 3, 4 meses bem e daí ele começa a ter uma nova alteração. Uma nova alteração, um quadro neurológico diferente num paciente que fez uma cirurgia, meses depois da cirurgia, ele pode ser uma indicação provavelmente de uma recidiva tumoral, ele precisa ser investigado. Perfeito. Vanusa, muito obrigada pela sua participação. Fica aí a orientação da doutora para bater lá na porta e pelo menos relatar isso que você está vivendo para investigar e descartar, que o descarte é importante. Vamos juntos então conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, a gente perguntou o que você considera mais importante dessa campanha Maio Cinza, de embarcarmos nesse alerta também. Todas as alternativas foi a mais votada: incentivar, ensinar a reconhecer sinais e apoiar, obviamente, pacientes e seus familiares. Gostaria das suas considerações finais, doutora. Bom, vou fazer as minhas considerações finais, inclusive em relação à enquete. Fico muito feliz que as pessoas tenham votado em todas as alternativas. Eu acho que reconhecer os sinais, né, os sinais de alerta e procurar atendimento médico. O mais importante é procurar atendimento médico. Não procure fazer um exame por conta, porque muitas vezes você vai perder tempo, vai perder dinheiro e vai, às vezes, fazer um exame que não vai te ajudar em nada e, às vezes, vai te levar para um outro caminho. Então, procurar uma orientação médica, um médico de qualidade, para te orientar se aquele sintoma faz sentido, se faz sentido você fazer uma investigação com exame de imagem ou não, né? Acho que é importante você ter esse vínculo com o médico para o médico poder te orientar. Mas eu acho que o principal, e eu acho que essa é a grande função do Maio Cinza, é a gente fazer esse acolhimento das pessoas e dos familiares de quem tem um tumor cerebral. O que a gente vê hoje é que existe muito preconceito, né? E eu vou tomar liberdade aqui de citar o nosso grande herói do basquete, que foi Oscar Schmidt, que faleceu recentemente de um câncer cerebral. E ele comentou de uma forma muito sofrida, inclusive, que ele se incomodava porque as pessoas olhavam para ele como se ele fosse morrer a qualquer momento. E ele viveu 15 anos com o diagnóstico, né? E teve uma qualidade de vida boa. Ele escolheu, inclusive, em algum momento ali, parar com o tratamento porque ele achou que não estava ajudando e o médico dele concordou com isso. Então, a gente entender e acolher essa família e não olhar para todo paciente com tumor cerebral como se ele fosse morrer amanhã, porque isso é muito doloroso também para os pacientes. Então, acho que a grande função do Maio Cinza é isso, é trazer conhecimento para a gente conseguir varrer esses preconceitos. Lindas suas palavras e muito necessárias também. Espero que você do outro lado da telinha tenha gostado dessa nossa consulta. Aproveito para deixar os contatos da doutora Ana Gandolfi, neurocirurgiã. Instagram à sua disposição.
Doutora Ana Gandolfi, LinkedIn também, e tem um canal do YouTube para você acessar. Médico de Quê? Entra lá, não perca a oportunidade. Desejo a você um excelente início de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa próxima consulta. Obrigada mais uma vez pela parceria de sempre. Até mais, gente.